Bem, pessoal, sejam bem-vindos hoje aqui no Instituto Instu, no nosso workshop de incensos. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem e a leitura dos incensos. Bom, incenso tem duas vertentes, ou você ama ou você odeia, né? Então, assim como todos os aromas, como os perfumes, as fragrâncias, então é muito comum a gente se conectar com aroma, né? Vocês sabem que através do nosso sistema límbico, o aroma ele entra, as moléculas, né, que saem do aroma, as moléculas vão para o nosso sistema nervoso central e vão também para a nossa corrente sanguínea. Então é muito importante entender a responsabilidade de acender um incenso ou de trabalhar uma aromaterapia, né? E o Instituto Instu ele busca isso, a ensinar as pessoas a pensarem e pesquisarem de uma forma muito saudável. Então, o nosso objetivo é sempre buscar esse caminho da saúde, né? Os incensos, a palavra incenso, ela vem do latim incensare, que significa queimar, tá? Então, ela é uma palavra em latim. O grande objetivo do incenso é trazer uma conexão de corpo e alma. Então, é trazer uma conexão do mundo físico com o mundo espiritual. Isso os orientais, eles nos explicam muito bem. Então, os orientais sempre têm essa capacidade de trazer essas informações para a gente. Então, essas informações aonde existe o equilíbrio do nosso físico, do nosso dia a dia, do nosso mundo e também essa conexão daquilo que você não vê, mas você sente. O incenso, então, ele vem com o objetivo dessa conexão. E é tão legal falar sobre a leitura do incenso, porque existem muitas na internet, onde você pesquisar, muitas explicações. Mas eu convivi com os indianos e na Índia é muito comum esse conhecimento. Então, por exemplo, quando você pega o fogo e através da chama do fogo acontece a combustão, você acende o incenso, então essa combustão que ocorre, o fogo, o incenso e a fumaça, começa a nossa observação da leitura desse incenso e desse conhecimento. Então, a partir do momento que você faz esse movimento com o fogo, que vai existir essa combustão, aí sim você começa uma conexão de céu e terra, das coisas do nosso dia a dia com as nossas coisas de sentimentos, chamadas também as nossas coisas espirituais, né? Então, olha só que interessante. Para os orientais, principalmente, se falando em significado do incenso, e a Índia, ela é a maior produtora de incensos, principalmente a masala, que é uma mistura de ervas indianas. Ele traz o quê? Ele traz essa conexão, a fumaça, o fogo e o próprio incenso físico. O incenso físico, a leitura dele, né, é o seguinte: o incenso físico representa coisas físicas. O incenso é o físico. O fogo faz a combustão da realização e da conexão. E a fumaça que sai do incenso, e ela sim representa a conexão espiritual. Então, o ato de acender o incenso, ele também é uma forma de conexão, uma forma de meditação, uma forma de você conectar aos seus verdadeiros sentimentos, à sua verdadeira espiritualidade,
com essa conexão do céu e da terra. Então, esse é o maior objetivo, o maior, vamos falar assim, a maior leitura de um incenso, a maior representação de um incenso para os orientais, principalmente falando. Olha que interessante, dentro dos ensinamentos dos incensos, né, desse queimar, então o queimar faz sentido agora, porque o queimar é quando você põe no fogo que realmente acontece a combustão, e aí sim você entra em conexão com o mundo físico e espiritual. Esse é o objetivo principal do incenso. Os incensos, tem muitas histórias na Índia, por exemplo. Os incensos, eles podem ser feitos de diferentes materiais. Existem incensos de resinas, incensos de carvão, incensos de massalas, incensos com as próprias ervas desidratadas, incensos naturais, né? Então tem muitas formas de se obter o incenso. Só que lembrem-se que sempre nós utilizamos as formas mais naturais. Então, o incenso de masala, por exemplo, é o incenso indiano mais vendido no mundo. Eu quero repetir. Masala é uma mistura de várias ervas indianas. A masala ela é usada na alimentação do indiano. Então, você pode fazer um chai masala, que é o famoso chá indiano, né? Você pode fazer um prato, um alimento, um prato principal ali com a masala. Você pode usar ela na alimentação, mas ela é usada também, essas ervas, essas especiarias, elas são usadas também na fabricação do incenso. Esses incensos de masala são isso. Então, os incensos de masala, eles são considerados incensos mais puros, mais nobres. Por isso que quando você vai comprar um incenso em uma loja, você tem incenso de carvão, você tem incensos de aromas sintéticos, esses não são muito bons para a saúde, por isso que eles tudo estão mais baratos. Os incensos naturais, você já vai conhecê-los logo de cara, porque eles são os mais caros, né? Então, digo mais, quanto mais caro o incenso, melhor a qualidade dele. Infelizmente é assim, né? Porque se usa referências às próprias ervas naturais e isso tem um valor agregado. Então, só para entender essa diferença de incenso quando você chega numa loja para comprar. Ela tem vários preços ali. Então, os materiais, os óleos essenciais que foram usados, as massalas, as ervas frescas que se desidrataram para virar um incenso natural, então tudo isso conta muito, tá? Então, na fabricação de um incenso. Olha só que interessante. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, né? E esse é o objetivo de nós estarmos aqui hoje, alguns incensos famosos, né? Principalmente incensos de masala da Índia e o porquê que se usa cada incenso. A gente, quando vai comprar um incenso, a gente às vezes compra pela capa, pela aparência dele. Nossa, eu amei. E tem uns aqui que são fantásticos. Esse, por exemplo, aqui, ó, vocês olham, é um incenso dos 7 chakras. Então, é um incenso que ele é super bonito, né? Ele é um equilíbrio dos 7 chakras. Então, ele tem a masala, né? Na fórmula dele, né? O incenso de uma empresa confiável. E é um incenso que ele traz o objetivo dele, através dos aromas que foram utilizados, é o equilíbrio do ser, do corpo. E o que é o equilíbrio do ser? Se eu acabei de explicar que o incenso equilibra mente e alma, o corpo físico e o corpo espiritual, e essa é a conexão, então é para equilibrar todos os seus chakras, as suas emoções, para que você tenha uma intuição mais lapidada, tá? Então esse dos 7 chakras é equilíbrio. Então esse aqui, por exemplo, ó, é o incenso de Buda.
Então esse incenso e a gente vê muito Buda no Oriente, principalmente na Índia. O que é o Buda? O Buda, o iluminado. Isso que significa Buda, é uma palavra que significa em português o iluminado, tá? Buda, ele é considerado o símbolo da sabedoria. Então, quando você chega num ambiente e você tem um incenso que tem os aromas dedicados, ele é uma simbologia que reverencia ou que traz a conexão de sabedoria, tá? Então, por isso que a gente tem incensários, por exemplo, em formato de Buda. Os indianos, por exemplo, os budistas, aí vamos falar dos budistas, eles sempre dedicam incensos a Buda, porque para fazer essa conexão de respeito de corpo e espírito, para que realmente as nossas intenções elas sejam levadas aos céus, aos ventos, ao prana, né? Seja espalhado essas nossas intenções através de todos os seres, né? Então é muito interessante. Os budistas, por exemplo, uma curiosidade, é legal a gente saber de curiosidade, eu convido vocês a visitarem o Templo Zulai, lá em Cotia, ali na região de São Paulo, que é maravilhoso. E quando você chega lá, nós aqui no Instituto de São José do Rio Preto levamos grupos para o Zulai, né? A gente está quase 500 quilômetros de lá, então quem não tem oportunidade vem com a gente e a gente vai lá no Zulai. Chegando lá, os budistas, eles já têm uma aula já na entrada para você acender o seu incenso. Qual é o objetivo de você ir lá acender o incenso? Para os budistas é uma intenção, ou mais do que isso, é uma gratidão. Em primeiro lugar, a gente não pede nada, a gente agradece. Então, o objetivo principal é essa gratidão e essa conexão entre o céu e a terra, e que distribua amor e compaixão para que todos os seres sejam felizes, né? Então é muito interessante essa visão de doar um amor incondicional como os budistas fazem. Olha que interessante, lá eles nos ensinam a forma budista de se intencionar esse incenso, que você pega com a sua mão direita, você pega o incenso como um cigarrinho assim, coloca o seu polegar e aqui com a mão esquerda você continua a tua intenção. Para quem entende, acaba formando até um mudra, né, que é uma imposição de mãos na Índia. Então olha que interessante, e aí você faz o gesto de reverência, intenciona coisas boas e gratidões, e aí sim você coloca esse incenso lá nos incensários gigantes dos templos. Eu estou falando do Zulai, mas tem templos lindíssimos espalhados pelo planeta, né? Então essa é a intenção, por exemplo, de se acender um incenso num templo a Buda, de gratidão, para a gente, cada ser individual se iluminar também, né, para acender a consciência, ter sabedoria nessa vida física, né? Então é muito interessante isso. Então esses, por exemplo, é um incenso dedicado a Buda. Uma outra coisa interessante são os incensos de mantras. Esse incenso o símbolo dele é o Om, é o símbolo da meditação universal, é o som do universo, o som universal. Então tem muitos incensos que eles têm também, como eu já falei, aromas próprios, mas eles são dedicados, intencionados para alguma coisa. E você repetir Om, né? A gente faz tanto isso lá no yoga, na meditação. Então ele é um mantra que traz vibrações muito positivas
para o nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional. É muito legal. Os incensos mais vendidos no Ocidente, prestem atenção, é interessante isso, né? São incensos que reverenciam a prosperidade. Então vamos falar sobre a prosperidade com essa mocinha aqui, ó, e com esse que muitos de vocês já conhecem, esse elefante, né, no corpo de um homem, porque Ganesh ou Ganesha, as duas formas estão corretas de se pronunciar, ou Ganesha ou Ganesh, né? Na década de 90 eu aprendi a pronunciar Ganesh, era o que era mais usado. Atualmente é mais utilizado Ganesha, né? Mas as duas formas estão corretas. Olha que interessante. Ganesh é um deus hindu que abre os caminhos e que dá retorno financeiro. Então ele é um deus da prosperidade, da abundância, ele é removedor de obstáculos, ele abre novos caminhos, ele te ajuda a encontrar portas e caminhos que você ainda não está pronto para enxergar. Então ele representa toda a abundância, tá? Ganesh é muito cultuado, tem o incenso dele, todos esses incensos que eu estou mostrando são incensos de Masala, e Ganesh tem uma representação muito linda na filosofia védica, né? Então lá no hinduísmo, na verdade, principalmente, o Ganesh, ele todos os dias, o comerciante indiano, ele começa o dia acendendo incenso a Ganesh. Então ele agradece antes mesmo dele ter vendido alguma coisa, antes mesmo dele ter começado o dia, ele já agradece reverenciando Ganesh. E vocês vão ver que o incenso tem muito disso, da gente acender com pensamentos positivos, né? Eu falei de Buda, agora eu estou falando de Ganesh. Então você faz a gratidão antes, inclusive, de você conseguir. Por isso que muitas vezes a gente acende incensos para intencionar os nossos desejos, os nossos pedidos, tá? Então a gente já faz em formato de gratidão, como se ele já tivesse acontecido. Outra deusa muito apreciada lá no Oriente, o hinduísmo trabalha muito, é Lakshmi. Lakshmi é essa deusa aqui, ó. Então, é a deusa da fortuna e da prosperidade. Então, Lakshmi, ela jorra ouro pelas mãos. Então, a Lakshmi, ela tem... É interessante a história de Lakshmi, porque ela está sentada numa lótus e ela traz o empoderamento feminino. Então, lá, através do hinduísmo, ela traz esse poder da força do feminino que existe em todos nós, né? Então, olha que interessante. Então, ela jorra abundância em todas as áreas da nossa vida, principalmente a prosperidade de tesouros, a prosperidade material. Essa é Lakshmi. Tem esse incenso de Masala dela para reverenciar. Uma outra deusa que ela é muito cultuada no Oriente, e eu vou falar o nome dela em vários países do Oriente. Ela é Kuan Yin, ela é mais conhecida, o nome mais popular é a deusa Kuan Yin. Ela tem, inclusive, ela está aqui, a Kuan Yin, reverenciando os incensos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa deusa aqui da compaixão e da misericórdia. Prestem atenção. Kuan Yin, ela representa a Nossa Senhora do Oriente. No Japão, você pode escutar o nome também de Kannon. Lá na Índia, você pode escutar o nome de Avalokitesvara. E você pode escutar o nome dela também de Guanyin. Então está tudo certo. A deusa Kuan Yin. Então, Kuan Yin, ela, quando uma mulher quer engravidar, uma família quer engravidar, é muito interessante se acender um incenso e intencionar a deusa da compaixão e misericórdia.
uma questão de saúde física. E agora eu falo para vocês o seguinte, são milhares de incensos que nós temos indianos aqui. Então, incensos de mantras, incensos, esses aqui são de mantras, por exemplo, mas você precisa entender a sua conexão com o incenso que você gosta do aroma. Porque o mais importante do incenso não são as marcas, não são os aromas, porque os aromas são muito individuais. Você até pode assim, poxa, para eu fazer um ritual da prosperidade, da abundância, existem aromas que são mais predeterminados para ele. Mas quando as intenções são da sua alma, como a deusa Kuan Yin, é muito interessante você escolher um que você mais gosta do cheiro. Então você intenciona ele e faz um pedido especial de saúde, de nascimento, de gratidão, sabe? É muito interessante a gente trabalhar com o incenso que a gente mais gosta. Agora, quando o negócio está pesado, aí a gente vai para Shiva Nataraja. E aí, Shiva Nataraja, ele é o destruidor do mal. Shiva Nataraja ele tem uma roda de fogos aonde ele dança sobre o demônio. Ele é o São Jorge lá do Oriente, né? Ele dança sobre o demônio. Olha que interessante. Shiva Nataraja é um guerreiro no hinduísmo. E é muito legal acender incensos que a gente sabe que eles vão trabalhar a destruição do mal. Quem são? O incenso de ritual xamânico, por exemplo. Então, o incenso o xamânico, ele é ótimo para isso, como um palo santo. O que mais? 7 ervas para fazer uma limpeza geral é ótimo. Um musk, que ele ajuda. O musk também, ele pode ser misturado com um benjoim. Eles são incensos que eles vão tirar essa energia densa. Qual incenso mais a gente pode usar? Um incenso de breu branco, um incenso de sálvia. A sálvia ela é ótima para fazer uma limpeza geral. A gente pode usar o incenso de Shiva. Existe o Shiva com incenso de Shiva. Então, são incensos que ajudam na eliminação daquela energia muito pesada. Prestem atenção. Incensos peso pesado, que tem vários, eles são ótimos, tem que ser usados com cuidado. Eles são ritualísticos. Não acenda todos os dias esse de destruir o mal. Por quê? Faça com consciência. Se um dia você acende um de limpeza, vamos supor um Shiva, né? Que Shiva já está dizendo isso, ele é novos ciclos, ele destrói para ele reconstruir coisas boas, melhores e mais positivas. E aí, na sequência, por exemplo, você já traz um de anjo da guarda, por exemplo. Ó. A gente já traz um de anjo da guarda. Agora, falando de aromas. A gente, na sequência, esse é um de São Miguel Arcanjo, por exemplo. Mas na sequência, você põe um incenso de flor de laranjeira, você coloca um incenso de mel, você coloca um incenso de canela. Por quê? A canela, ela é boa para prosperidade. Isso serve para Lakshmi, para Ganesh, Então, é bom você sempre mudar os aromas, inclusive por causa da aromaterapia. Então, para você trazer o que você está intencionando, tá? Então, aqui a gente está falando em pedidos, em desejos, junto à origem dos incensos. Só para a gente finalizar aqui sobre esses aqui, ó, esse é um incensário dos 7 deuses chineses, tá vendo? Então, não é só na Índia, que no Oriente, que é usado o incenso. Até na Igreja Católica é usado o incenso, né? Então, os incensos nos turíbulos, incensos sagrados, incensos de resina, incensos
que grandes empresas como a Milagros, né, que tem toda uma história linda lá da Igreja Católica, ela faz uma limpeza, uma defumação. Então, incensar um ambiente, ele é um ritual ancestral, não é um ritual novo, não é uma coisa recente, é um ritual ancestral que ele está dentro de várias religiões do planeta, tá? Mas mais do que religião é religare, né? Então o objetivo principal é religare. Quando a gente traz um incenso para a gente trabalhar esse incenso no ambiente, independente do aroma e da sua intenção, o que você escolheu para esse incenso, o que vale é você pegar o incenso e entender a linguagem dele com você. Então eu falei um pouco dos aromas, as representações, aonde nós usamos, por exemplo, sobre incensos ainda. A casca sagrada de uma árvore é que faz o poder do palo santo. Então o palo santo original é um pedaço de uma casca, um pedaço da casca de uma árvore, né? Que é o palo santo. Olha só ou pau santo, né? Então, isso os xamãs ensinaram. Os grandes sábios, mestres xamãs nos ensinaram. Então, ele é ritualístico. Não é para ser usado queimando todas as árvores do mundo. A gente tem que ter consciência. Tudo é consciente. Se você é alérgico, você não vai acender um incenso. Existem outras formas. Nós somos uma escola de terapias integrativas. Nós precisamos ter consciência. Você, numa época seca, que não tem... Toma cuidado, vai acender um incenso em 2 metros quadrados, aquilo pode te intoxicar. Então você tem que devagar, abrir as janelas, saber se é viável, né? Então faça a intenção, mas você sim pode apagar o seu incenso, a não ser algum ritual muito específico que alguém te pediu, mas você pode apagar o teu incenso e acender amanhã novamente. Tá tudo bem. Agora, cuidado para você não acender incenso repetidamente, palo santo todos os dias, né? Incenso, um monte de incenso num quarto muito pequeno, que aquilo vai sufocar. Então, isso tá errado. Nós somos humanos e a gente precisa ter consciência corporal do nosso sistema nosso fisiológico, a gente tem que respeitar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós precisamos respeitar o humano e o espiritual. Então a gente precisa ter essa consciência, né, de avaliar tudo que está ao nosso redor e entender um pouquinho mais. Cuidado com o incenso, porque aromas, através do sistema límbico, se você acender num lugar e for uma pessoa alérgica, você pode, é muito grave, pode ficar em estado grave uma pessoa, reações alérgicas tão esperadas. Então tudo tem que serve para os óleos essenciais também. Então a gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo, com muito amor, estudando bastante, né? Então isso é muito importante. Falando em estudar, observar a natureza humana, a natureza do que nos cerca, é a grande missão, por exemplo, dos incensos, que unem corpo e alma, que unem o que é físico e o que é espiritual. Por exemplo, olha só que interessante, a linguagem dos incensos, se você observar, para o indiano, o ar representa o prana. O ar significa prana, para o indiano. Para o chinês, o ar significa chi. E para o japonês, o ar representa o ki. Então, preste atenção. Em cada lugar, né? Então, quando a Índia falar os pranayamas, a gente vai trabalhar técnicas, né? Da respiração,
movimentar a respiração, entender, né, essas técnicas milenares. Os incensos, por exemplo, eles nos trazem uma linguagem e através dos pranayamas, depois nós vamos fazer técnicas de posturas, de yoga, de meditação, tudo isso com bastante conhecimento. Os incensos, eles têm uma linguagem própria. É tão interessante que quando você acende um incenso, então vou ensinar para vocês agora como vocês observarem o incenso intencional que vocês colocam. Então vamos supor que eu falo assim para vocês agora. Acende um incenso na sua casa para você avaliar a energia da sua casa. Como alguns já sabem, eu sou consultora de acupuntura ambiental, de Feng Shui, há mais de 3 décadas. Então, olha só, eu avalio energia ambiental também. Então, no ambiente, quando você quer avaliar, às vezes você está tendo sensações, luzes queimando, copo quebrando, louça quebrando demais, um monte de problemas chegando com os moradores da casa e você fala, eu estou achando que tem uma vibração negativa aqui. Através do incenso você pode avaliar. Você só precisa de um incenso de masala, um incenso natural, e você precisa colocar ele na posição vertical. Ele não pode ser, porque a gente gosta muito desse incensário assim, né? Que esse incensário é bom aqui, ó, porque a gente põe o incenso e põe a madeirinha e ele não faz sujeira. Então esse incenso aqui é bom para bem-estar, para você fazer uma meditação, para você fazer sua aula de yoga, para você pôr um incenso de hortelã ou menta. Porque ele te ajuda na concentração, nos estudos que você está tendo. O incenso de hortelã é maravilhoso para isso. Você pode colocar lá um sândalo, porque você está meditando, quer chegar numa elevação maior de concentração. Então, o incenso de sândalo, por exemplo, ele é maravilhoso. O incenso de olíbano, né? Que ele é maravilhoso. O incenso de mirra, que inclusive foi um dos 3 presentes dos 3 Reis Magos a Jesus. Mirra é maravilhoso também para quê? Para você ter essa conexão espiritual. Existe um incenso que eu gosto bastante, que é o Black Champa. Tá? É um incenso que ele tem um aroma bem gostoso, eu gosto dele também bastante para questões de meditação. E o sândalo, que é maravilhoso. Então, esse incenso é legal para você colocar ali, para fazer sua aula, para sua meditação, para aquele movimento, né? Ou agora, então você pode deixar no incensário nesse formato. Quando você for para analisar leitura de incenso, coloca na vertical, coloca assim. Vocês estão vendo, através da câmera, aqui ó, e vocês aí, esse incenso ele está se queimando. Ele está queimando. Olha só, a gente tem vento aqui, a cinza ela não cai. Isso, quando essa cinza aqui ela não cai, o que está acontecendo? Às vezes o teu incenso vai queimar um monte e ele fica desse jeito e a cinza não cai. Significa que tem vibração negativa na tua casa. Como essa vibração negativa chama? Não sei. Nós acreditamos que as paredes elas guardam memórias. E as memórias das paredes, do que você fala, a frequência vibracional naquele ambiente fica muito forte. Então, se você está falando palavras de baixo calão, se você está vibrando uma energia de briga, de discussão, a energia não vai estar nada boa. E esse incenso, ele vai, esse incenso, igual tá aqui, tá vendo? Ó, a energia aqui desse grupo que nós estamos aqui no presencial e talvez de vocês que estão aí no vídeo, já não tá legal, porque o natural é a gravidade planetária, o campo eletromagnético que nós vivemos, o natural é essa cinza caindo. Se ela não está caindo,
por quê? É porque nesse movimento aqui nós temos uma energia negativa. A vibração está negativa. Então, olha que interessante. Tem pessoas que acendem incenso, ele faz até, o próprio incenso faz uma L, sei lá, né? Uma espiral. Então, olha que interessante. Então, só para vocês saberem, olha que eu coloquei ali que às vezes cai, ó. Aí caiu, tá vendo? Aí já caiu, porque o natural seria dessa forma aqui. Então, isso é uma leitura de incenso. Uma outra leitura de incenso é quando você pega o incenso aqui na vertical e essa fumaça, a fumaça do incenso, ela vai retinha. Significa que você está num equilíbrio bom com o divino. Então, quando essa fumaça ela se conecta terra e céu certinho, significa que a sua conexão com o divino está legal. Quando ela está muito desordenada, ela cada hora vai para um lado, essa fumaça, significa que você não está controlando a sua energia. Então é legal você avaliar pela fumaça. É tão interessante que isso é uma técnica de meditação. Você acender um incenso e ficar observando. Você acende o incenso e observa a chama, ele queimando. E aonde está, ele não precisa estar muito próximo de você. Você pode estar afastado, mas a sua mindfulness, atenção plena, ela está aqui e agora. Ela está aqui no teu incenso. Então você consegue ver aonde a fumaça ela está indo, como está queimando, como que a cinza está acontecendo. Só de você ficar aqui agora nessa observação, você está fazendo meditação. Técnicas de meditação são milhares, não precisa ir lá no alto da montanha igual os monges, mesmo porque se você for como um bom ocidental pro alto da montanha sem o preparo, o teu pensamento vai continuar super acelerado, né? Então você precisa de técnicas. E isso é uma técnica de mindfulness. Você pode parar no aqui no agora e você observar aí a chama do fogo queimando e a fumaça do incenso. É muito interessante, vocês vão perceber que quanto mais vocês fazem essa meditação, mais vocês conseguem essa conexão, mais equilíbrio. Isso é uma forma de equilibrar a sua energia também, o ambiente, é uma forma de trabalhar a energia de cada um de vocês. Sobre os incensos, né, sobre essa variedade, sobre equilíbrio, sobre essa questão de incensar queimar, né, latim, eu gostaria que vocês avaliassem a partir de agora o incenso de vocês, a forma, com consciência, o aroma que vocês vão escolher para colocar na casa de vocês. Coloquem aromas que são saudáveis para vocês. Observem com muita atenção. Por favor, não comprem qualquer incenso. Não faça isso com a sua saúde, né? Tenham consciência nas escolhas. Vocês podem ter certeza que isso faz muita diferença. Eu gostaria de deixar, então, um ensinamento também dentro. Acendam uma vez por ano, acendam pelo menos uns 9 incensos de masala. Eu vou sugerir um incenso de masala para prosperar uma empresa, para prosperar uma casa, para prosperar uma sala terapêutica. Em sentido horário, faça mantras positivos e coloque 9 incensos de masala canela. Eu sempre não pode ter grávida, epilético e nem alérgico. Mas caso contrário, faça essa defumação no seu ambiente para você prosperar e para que tudo aconteça de uma forma abundante na sua vida. A minha gratidão. Namastê.